Provavelmente você já deve ter ouvido o termo cristofobia, né? Se você não vive numa bolha, já deve ter ouvido alguém falar isso, que seria a perseguição sistemática a cristãos ou no Brasil ou no mundo. Perseguição feita por grupos minoritários, por grupos de ateus, por grupos, sei lá, que cristãos são perseguidos. E ontem descobri um novo termo chamado crentefobia, ou seja, evangélicos, crentes que são perseguidos por sua religião. Esse termo eu vi num artigo aqui do Estado de São Paulo, escrito pelo economista Pedro Fernando Neri. E aqui ele se refere à perseguição feita, em grande parte, contra a Damares, ou contra os evangélicos no geral, mas particularmente contra a Damares, que tem sido muito criticada desde que assumiu no governo Bolsonaro como ministra. E aqui ele faz uma série de relações completamente aleatórias, totalmente aleatórias. Ele fala aqui da entrevista da Petra Costa para a PBS, para a Manpur, no qual ela fala que a onda bolsonarista também está relacionada a uma onda de evangélicos que apoiam o Bolsonaro, e de fake news também. Fala das marchinhas de carnaval que tiraram sarro da Damares. Fala de críticas feitas contra a Damares, como se fosse crentefobia isso. Fala da esquerda atacando os evangélicos. Fala de um monte de relações bastante sem nexo mesmo. Na verdade, é um artigo bastante desconjuntado, porque não tem muito pé nem cabeça. Então, para começar aqui, primeiro, a crítica da Damares não é feita porque ela é crente, não é feita porque ela é evangélica. Do mesmo modo que a crítica aos evangélicos não é porque eles são evangélicos. É porque eles têm uma visão fundamentalista da realidade. Ou pelo menos certos grupos, né? Não são todos também. Não é todo evangélico, não é todo protestante que é fundamentalista religioso. Mas eles têm uma visão fundamentalista da realidade. E o que isso quer dizer? O que essa visão fundamentalista prega? Que a Bíblia é a verdade. Que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra final de Deus, e que se a gente quiser encontrar resposta para as coisas, a gente tem que buscar na Bíblia. Então a ciência, por exemplo, é vista como uma inimiga da Bíblia, porque ela diz coisas que não estão na Bíblia. Muitos dizem, inclusive, que esse movimento terraplanista agora tem a ver com o fundamentalismo religioso. Porque como a Bíblia não diz que a Terra é redonda, e a Bíblia é a palavra de Deus, logo a Terra não pode ser redonda. Porque Deus não mentiria pra gente. Quando você vê a Damares, por exemplo, dizendo que o grande erro da igreja evangélica foi não ter ocupado a ciência, que deixou a ciência pra lá com os cientistas... Cíntia, deixa eu explicar a minha visão de tudo isso. A igreja evangélica perdeu espaço na história. Nós perdemos o espaço na ciência quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas, quando nós não questionamos. Detalhe, né? É uma teoria. Quando nós não fomos ocupar a ciência. A igreja evangélica deixou a ciência para lá e vamos deixar a ciência sozinha, caminhando sozinha. E aí cientistas tomaram conta desta área e nós nos afastamos. O que ela está dizendo é que, ao fazer isso, quando os evangélicos, esses cristãos fundamentalistas, não tomaram a ciência, eles deixaram que a ciência contestasse verdades bíblicas. Vamos botar entre aspas verdade aqui, verdades bíblicas. Ou seja, a ciência mente porque não está na Bíblia. Se os crentes fizessem ciência, a ciência reproduziria as verdades bíblicas. Quando a crítica é feita contra a Damares, por exemplo, na questão da abstinência sexual, uma proposta agora do governo para tentar reduzir doenças venéreas e gravidez precoce. Quando se faz isso, a crítica é essa visão atrasada de sexualidade e de relacionamentos. Você não pode tentar aplicar práticas culturais de 500 anos atrás, porque as pessoas não vão respeitar isso. Você não pode pedir para um adolescente de 14 anos, 15 anos hoje, que está o dia inteiro vendo no WhatsApp pornografia, para que ele se abstenha sexualmente. É preciso ser realista para lidar com os problemas. Eu já falei para vocês aqui anteriormente sobre como a extrema-direita, como a direita, via de regra, tenta solucionar questões problemáticas pelo fim, pelos sintomas e não pela causa. Por exemplo, a violência urbana. Eles tentam solucionar a violência urbana achando que matar bandido é solução. Achando que encarceramento em massa é solução. E não é solução. Porque isso não tira as motivações, as causas iniciais que levam a pessoa a entrar na criminalidade. Isso pega o cara no final da cadeia. Isso prende o cara que cometeu um crime. Não evita o crime. Só tira um criminoso de circulação. Para você evitar que a pessoa entre no crime, você tem que dar condições para que a pessoa não entre naquela situação. Tirar os estímulos e dar oportunidades para que a pessoa possa prosperar em outros tipos de carreira que não seja no crime. Só que esse tipo de transformação social profunda, que tiraria essas motivações das pessoas, elas não têm apelo eleitoreiro. Porque quando você põe policial na rua, exército na rua,
a população, o eleitor, vê praticamente aquilo. Olha só, meu bairro agora tem um monte de policial, então o governo está fazendo alguma coisa. Quando você faz propostas educacionais, de saúde, de infraestrutura, isso é muito mais demorado. Às vezes vai demorar 2, 3, 4 administrações para que você veja efeitos práticos nisso. Então não tem efeito eleitoreiro. É como um esgoto, por exemplo. Um esgoto não tem efeito eleitoreiro, porque a pessoa não vê o esgoto embaixo da terra. Mas ela vê, por exemplo, o policial na rua, o BOP. E é o mesmo caso que a gente vê agora nessa situação das DSTs e da gravidez precoce. É querer evitar alguma coisa a partir do sintoma e não a partir da causa. Em vez de educação sexual para adolescentes, para que as pessoas possam se cuidar melhor, planejar melhor o futuro deles, não, o que eles querem fazer é tentar estimular a supressão de desejo. Como se isso fosse possível. Como se você pudesse reprimir desejos sexuais das pessoas. De adolescentes que estão ali fervilhando. Como se nós não houvéssemos sido adolescentes e não soubéssemos como que era a situação na época. Só pensa nisso. Então a crítica a esse tipo de coisa não é uma crítica a crentes, não é uma crítica a evangélicos, não é uma crítica à religião da Damares, mas é uma crítica a essa visão bitolada, fundamentalista, irreal, falsa. E a outra crítica que também é feita aos crentes, aos evangélicos, é essa infiltração, essa simbiose que se dá agora, que ocorre hoje a olhos vistos, entre religião e Estado, entre religião e governo, entre religião e política. E que isso aí é totalmente tóxico, nocivo, prejudicial para a sociedade. Porque você tem numa sociedade a diversidade de religiões, diferentes pessoas com diferentes religiões e que devem ser igualmente representadas nas políticas públicas. Quando você tem um governo evangélico, uma bancada evangélica gigantesca no parlamento, isso vai impactar a vida de pessoas que não são evangélicas, que não seguem os mesmos preceitos morais, os mesmos preceitos religiosos. Então a crítica é essa. A crítica não é ao fato de alguém ser religioso ou não, alguém ser evangélico ou não. A crítica é como isso tem influenciado a vida de outras pessoas que não são evangélicas. Você que não é evangélico, você não quer que o evangélico determine para você como você deve se comportar. E nem um católico, nem um espírita, nem um umbandista, nem um muçulmano. E nem um ateu também. Você quer que as políticas públicas reflitam a diversidade de um país. E que te incluam também. Você, ateu, muçulmano, espírita, budista, zoroastrista, sei lá. Quando, por exemplo, o Bolsonaro disse que ele queria um ministro no Supremo Tribunal terrivelmente evangélico, o que ele está falando é alguém fundamentalista religioso. Não uma representação de diferentes visões, mas alguém que vá impor a sua única visão sobre os outros. A crítica ao fundamentalismo religioso, a crítica a certas vertentes evangélicas, é justamente porque elas representam perigo para quem não é evangélico. Não é uma crítica a uma minoria fragilizada, é uma crítica a uma crescente maioria que vai tomar o poder e que tem um projeto político de dominação. Talvez não fosse assim 10 anos atrás, mas hoje é. E hoje tem, de fato, essa íntima relação entre política e religião, e igrejas evangélicas. E é óbvio que isso é preocupante. É óbvio que isso é preocupante. Porque o destino pode ser um Estado teocrático, ditado por regras religiosas, pela Bíblia, que daí vai em oposição ao conhecimento fatual da realidade, da ciência, da filosofia, do pensamento crítico. Ou seja, acredite porque a palavra de Deus está ali, dentro daquele livro. Essa crentefobia que o Nery afirma não é uma crentefobia, não é um repúdio à religião das pessoas, é um repúdio ao obscurantismo, ao atraso intelectual, ao retrocesso moral das pessoas. Por que é um retrocesso moral? Quando você é intolerante com diferentes vertentes religiosas, com outros tipos de comportamento, com outros estilos de vida, isso é obscurantismo, isso é perigoso. E é o que a gente vê em certos grupos evangélicos. Como eu disse, não são todos, obviamente. Tem igrejas evangélicas que são progressistas também, e que são capazes de respeitar a diversidade. Quando você tem, por exemplo, evangélicos pregando cura gay, opondo-se a achados científicos, isso aqui parte do fundamentalismo religioso, parte de uma visão obscurantista da realidade, e não de fatos científicos, não de conhecimento consolidado. A crítica é essa, é alguém tentar distorcer isso para vitimizar um grupo enorme no Brasil, de milhões de pessoas, ou tentar mostrar que isso é um ataque a um grupo muito mais amplo, que não inclui apenas radicais fundamentalistas, isso é desonestidade, na verdade. Isso é tentar jogar um grupo contra outro, sendo que não é bem isso. Por exemplo, agora, dias atrás, o que a gente viu? Foi uma família, a família Passos, que compõe marchinhas de carnaval, muito bem-humoradas, e que fizeram sucesso com uma música que é A Culpa é do PT, sendo atacado por esses grupos de extrema-direita, porque teriam, de acordo com a leitura deles da letra da música, teriam tirado o sarro do abuso sexual que a Damares sofreu quando era criança.
E não foi isso que eles fizeram. Quando você ouve a música deles e vê a letra deles, não foi isso que eles fizeram. Eles não tiraram sarro do abuso sexual da Damares. Eles tiraram sarro desse obscurantismo religioso utilizado pela Damares, instrumentalizado pela Damares, para oprimir outros grupos também. Para forçar políticas públicas que vão prejudicar grupos e que não vão resolver os problemas. Esse é o fato. Quando teve a história do vídeo da Damares, do Jesus na Goiabeira, que muita gente tirou sarro disso, o que se tirava sarro não era do abuso dela. Isso é grave, isso é lamentável, isso é um crime. O que se tirava o sarro era da eventual comicidade da cena que ela descreve. E como ela utiliza isso na igreja para instrumentalizar uma pauta reacionária de costumes, de valores, de sexualidade. E que agora se torna política de Estado. O crime contra ela, o abuso contra ela, não é risível, não é piada. Mas a instrumentalização disso, para fins políticos, é grave e pode sim ser motivo de piada. As falas da Damares, falas homofóbicas dela, como no caso da Elsa e o beijo gay da Elsa. Olha a Cinderela. Próxima imagem, por favor. O desenho Frozen, a princesa Aurora, ela vai voltar para acordar a Branca de Neve. O desenho Frozen eu assisti, ele é um desenho bonito. Eu até cantei muita música. Livre estou, livre estou. Por que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. Nada é por um acaso. Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado. E nós estamos alienados. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar a Bela Adormecida com um beijo gay. Isso aqui é muito grave. Sabe por quê, gente? Eu fui menina, eu sonhei em ser princesa. Eu sonhei com o meu príncipe encantado. A gente está abrindo uma brecha na cabecinha da menina de 3 anos para sonhar com princesa. Isso aqui é indução. Eu sonhei com um príncipe, eu sonhei que meu príncipe vinha de cavalo, com aquele cabelo loiro lindo assim no vento, de bota, cavalo branco. Meu marido chegou sem cavalo, sem bota e era careca. Mas eu sonhei com um príncipe. Nós estamos abrindo uma opção para a menina sonhar com princesa. Vocês estão entendendo como isso aqui é sério? Isso é risível. Isso demonstra atraso intelectual, obscurantismo, atraso de moral. E ela, como figura pública da política brasileira, de um governo reacionário atrasado, pode sim ser motivo de chacota, pode sim ser motivo de riso. Isso não é nem crentefobia ou cristofobia, não é. Você ridicularizar o obscurantismo não é. E criticar Damares também não é machismo. É criticar o obscurantismo religioso dela, o fundamentalismo religioso. É claro que há críticas que são machistas contra ela, claro que há. Só que nesse caso eu repudio, do mesmo modo como eu repudio críticas machistas feitas contra outras mulheres de direita. Não vejo que a gente deva jogar nesse mesmo nível. Não vejo vantagem nisso. Mas o que você encontra nessa extrema-direita é essa distorção perpétua que eles fazem. Eles podem atacar grupos diferentes, eles podem atacar a esquerda, eles podem demonizar a esquerda como eles fazem sistematicamente, demonizar grupos da esquerda. Mas quando você critica a postura deles, o obscurantismo, o fundamentalismo religioso deles, eles se fazem de vítimas. Ah, eles nos odeiam, são crentefóbicos. Você tem um governo que se elegeu com uma das pautas deles, que era acabar com o politicamente correto, ou seja, o direito livre deles de meter o pau em quem quer que seja, negros, gays, mulheres, esquerdistas, o direito irrestrito de atacar os outros, mas quando eles sofrem ataques, em alguns casos em nível semelhante ao que eles fazem, ou até mais ou menos, eles se fazem de vítimas. Agora é crentefobia, querem destruir os crentes, e não é isso, não é isso. A crítica é muito pontual e bastante específica e contra certos grupos bastante radicais. Porque é óbvio que nem todo evangélico é fanático, religioso. É óbvio isso. Mas basta que você tenha um núcleo desse no governo para causar profundas transformações políticas e sociais no Brasil. Assim, quem não é evangélico vai ter que rezar pela cartilha deles. O que é uma revelação básica do Estado laico. Desse princípio institucional de separação entre Estado e religião. Como disse o Bolsonaro, numa fala dele, num comício dele na eleição, sem essa historinha de Estado laico, aqui Estado cristão. Essa historinha de Estado laico não! É Estado cristão! E é o que eles querem. É um Estado fundamentalista religioso. E isso sim deve ser repudiado. Isso sim deve ser criticado duramente, se possível. Porque o simples fato de pensar nessa possibilidade já me dá calafrios. Eu vou deixar para vocês aqui esse artigo do Nery para vocês lerem. Você vê como é uma série de conexões que não tem nenhum vínculo.
É forçar a tinta, de fato. É tentar forçar uma relação que não existe. Eu vou pedir para vocês darem apoio à família Passos, que sofreu muito ataque esses últimos dias. Vou deixar para vocês o link deles, das redes sociais deles aqui. Vão lá dar apoio a eles, porque realmente foi muito baixo o ataque que eles sofreram. Inclusive, a família Passos vai fazer um bloco de carnaval no dia 16 de fevereiro, agora em Curitiba, na Boca Maldita, às 16 horas. Vão lá e confiram, porque eles vão cantar as marchinhas mais conhecidas deles lá. Vão lá, participem do bloco deles. Como eu disse, 16 de fevereiro, às 4 horas da tarde, na Boca Maldita, em Curitiba. Se eu estivesse em Curitiba, eu iria lá com certeza. Então vão lá e participem, gente. E se inscrevam nas redes sociais da família Passos, dê o apoio a eles, porque eles foram muito atacados por obscurantistas. Pessoas que pegam algo fora de contexto, distorcem e querem te destruir a partir disso. E muita gente se dobra a esse tipo de ataque, porque é brutal o negócio. Eu já sofri várias vezes esse tipo de ataque, hoje já entra por um ouvido e sai por outro, mas muita gente se encolhe por causa disso, porque dá medo, de fato. É assustador. Então apoiem a família Passos, deixe seu comentário aqui embaixo o que você pensa sobre isso, sobre cristofobia, crentefobia, se existe isso. O que vocês pensam sobre esse assunto? Deixe seu joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.